esperança fortalecida pela palavra. Este versículo também era agradabilíssimo à minha alma. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. Oh, que conforto encontrei nas palavras de modo nenhum. Era como se Jesus tivesse dito: de modo nenhum, haja o que houver, não importa o que ele tenha feito. Entretanto, Satanás trabalhou arduamente para tirar essa promessa de mim, dizendo-me que Cristo não se referia a mim e àqueles semelhantes a mim, e sim a pecadores de grau menor, que não tinham feito o que eu fiz. Mas eu o respondi novamente: Satanás, não há tal exceção nestas palavras. Elas dizem o que vem, alguém, qualquer pessoa. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ainda recordo bem que, de todas as astúcias que Satanás usava para tirar de mim esse versículo, a que ele mais utilizava era a pergunta: mas você vai a Jesus da maneira correta? Acho que ele me perguntava isso porque pensava que eu entendia perfeitamente bem o significado de vir da maneira correta. Para mim, vir da maneira correta significava vir como eu era, um pecador vil e ímpio, e lançar-me, nesse estado, aos pés da misericórdia, condenando a mim mesmo por meu pecado. Se alguma vez em toda a minha vida Satanás e eu lutamos a respeito de alguma palavra de Deus, foi sobre esta boa palavra de Cristo. Satanás de um lado e eu de outro. Oh, que luta tivemos! Foi a respeito desse versículo do Evangelho de João que tanto lutamos. Ele insistia num lado e eu em outro. Mas, Deus seja louvado, eu venci e minha alma foi abençoada com a graça do referido versículo. A despeito de todo o alívio e das abençoadas palavras de graça, aquele versículo sobre Esaú, vendendo seu direito de primogenitura, às vezes ainda me angustiava a consciência. Embora eu houvesse sido recentemente confortado de modo tão gracioso, quando aquele versículo adentrava minha mente, me fazia temer outra vez. Eu não conseguia me livrar dele. Ele ficava comigo todos os dias. Então, adotei um procedimento diferente, que consistia em considerar a natureza deste pensamento blasfemo. Ou seja, eu daria a cada palavra seu sentido mais amplo e permitiria que cada uma delas tivesse sua importância e intento naturais. Após ter considerado as coisas desta maneira, achei que, se as palavras fossem tomadas honestamente, corresponderiam a isto. De bom grado eu havia deixado ao Senhor Jesus Cristo a escolha de ser ou não meu Salvador, à semelhança do que aconteceu com as más palavras. Deixe-o ir, se é isto que ele quer. Então, esta passagem me deu esperança. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Ó Senhor, disse, eu te deixei. Novamente o verso me respondeu, mas eu não te deixarei. Também agradeci a Deus por isso. Entretanto, temia que ele me deixasse, e achei extremamente difícil confiar nele, vendo o quanto eu o havia ofendido. Eu teria ficado muitíssimo feliz se esse pensamento nunca me tivesse ocorrido, porque naquele momento, pensei, poderia ter me apoiado sobre a graça dele com maior tranquilidade e mais liberdade. Vi que comigo ocorria o mesmo que ocorreu com os irmãos de José. A culpa de sua própria iniquidade sempre os enchia de temores de que seu irmão, no fim, os desprezaria. Gênesis 50, 15-17. Todavia, de todas as passagens com que me deparei até aqui, o versículo de Josué 20, que fala do culpado de homicídio, o qual tinha de buscar refúgio, deu-me maior conforto. Se o vingador de sangue o perseguisse, os anciãos da cidade de refúgio não lhe entregariam nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer
e não o aborrecia dantes. Ah, bendito seja Deus por essa palavra! Estava convencido de que eu era o culpado de homicídio e sentia com grande pavor que o vingador de sangue estava me perseguindo. Agora, somente me restava perguntar se eu tinha ou não o direito de adentrar a cidade de refúgio. Então, descobri que aquele que faz emboscada para derramar sangue não pode entrar. Não o assassino intencional, e sim o que o fez involuntariamente, aquele que o fez sem querer, sem maldade ou malícia ou rancor, aquele que derramou sangue inadvertidamente, aquele que não aborrecera seu próximo antes. Pensei, na verdade, sou o homem que deve entrar, pois feri meu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Não o aborrecia antes, não, eu orava a ele. Em minha consciência, me afligia o pecado que cometia contra ele. De fato, lutei contra essa perversa tentação por 12 meses, e mesmo quando ela surgia em meu coração, isso ocorria involuntariamente. Por essa razão, acreditei ter o direito de entrar na cidade, e os anciãos, que são os apóstolos, não deveriam entregar-me. Isto, por conseguinte, foi um grande conforto para mim, e deu-me motivo de esperança. No entanto, sendo bastante crítico, e visto que minha aflição me deixara tão abatido que eu não sabia qual base era suficientemente sólida para me amparar, tinha uma dúvida que minha alma muito desejou ver esclarecida. A dúvida dizia respeito à possibilidade de pessoas que tivessem cometido o pecado imperdoável receberem o menor conforto espiritual de Deus por meio de Cristo. Depois de muito considerar o caso, descobri que a resposta era não, elas não poderiam. E pelas seguintes razões. Primeiramente, aqueles que cometeram o pecado imperdoável não podem ter parte no sangue de Cristo. E, estando excluídos desta participação, eles não possuem a mínima esperança, nem conforto espiritual, pois, no caso deles, já não resta sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, 26. Em segundo lugar, eles não possuem o conforto de Deus, porque lhes é negada a participação na promessa da vida eterna. Não lhes será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12, 32. Em terceiro, o Filho de Deus os exclui também da participação em sua abençoada intercessão, envergonhando-se deles para sempre, tanto diante de seu Pai, como dos santos anjos nos céus. Marcos 8, 38. Os impressionantes escritos de Deus. Quando considerei essa questão com bastante cautela, e não pude deixar de concluir que o Senhor me confortara, depois de um pecado perverso como o meu, pensei que poderia me arriscar a abordar os terríveis e impressionantes versículos que me apavoraram tanto durante todo aquele tempo. E de fato, antes que eu ousasse lançar os olhos sobre eles, tive muita dificuldade em parar de desejar umas 100 vezes que eles estivessem fora da Bíblia, por pensar que me destruiriam. Mas, nessa altura, comecei a tomar certa medida de coragem para aproximar-me deles, lê-los, meditar neles e ponderar seu significado e propósito. Quando comecei a fazer isso, pareceu-me que a aparência deles havia mudado uma vez, que deixaram de ter o aspecto severo que tinham antes aos meus olhos. Primeiro, verifiquei Hebreus 6 e tremi ante o medo de que essa passagem me deixasse estarrecido. Mas, depois de refletir sobre ela, descobri que o termo caíra significava apostatar, ou seja, conforme entendi, um abandono e uma absoluta negação do Evangelho, bem como da remissão dos pecados por Jesus Cristo, visto que o autor começa sua argumentação a partir desses ensinos. Hebreus 6, 4 a 6. Segundo, descobri que a apostasia acontece abertamente à vista do mundo e expõe Cristo à ignomínia. Terceiro, descobri que as pessoas às quais o texto se refere haviam sido deixadas por Deus em permanente cegueira
dureza e impenitência. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. A partir de todas essas considerações, concluí, para eterno louvor de Deus, que meu pecado não era o pecado referido nesse texto. Primeiro, confessei que havia caído, mas não apostatado, isto é, da profissão de fé em Jesus para a vida eterna. Segundo, confessei que, devido ao meu pecado, havia exposto Jesus Cristo à vergonha, mas não à ignomínia pública. Não o neguei diante dos homens, nem o tratei como se ele não tivesse valor ou importância perante o mundo. Terceiro, não achei que Deus me havia lançado fora ou me impedido de ir a Ele, embora de fato tivesse achado difícil essa aproximação, em dor e arrependimento. Bendito seja Deus por sua graça insondável. Depois, considerei as palavras de Hebreus 10 e descobri, primeiro, que o pecado voluntário mencionado ali não é todo pecado voluntário, e sim aquele que rejeita Cristo e também os seus mandamentos. 2. Que o juízo deste pecado deve ser feito abertamente, mediante 2 ou 3 testemunhas, a fim de cumprir as exigências da lei. Hebreus 10, 28. Terceiro, que este pecado não pode ser cometido sem contristar grandemente o Espírito da graça, menosprezando suas dissuasões quanto à prática deste pecado e suas persuasões no sentido de não cometê-lo. Menosprezando suas dissuasões quanto à prática deste pecado e suas persuasões no sentido de não cometê-lo. Mas o Senhor sabe que, apesar de meu pecado ter sido realmente vil, não chegou a este ponto. No tocante a Hebreus 12, que fala a respeito de Esaú vendendo seu direito de primogenitura, embora este fosse o trecho que me destruía e permanecia como uma lança que apontava diretamente para mim, eu agora considerava: primeiro, o pensamento de Esaú não era um pensamento precipitado, que era contrário ao seu caráter. O pensamento de Esaú foi adotado e posto em prática voluntariamente, após muita deliberação. Gênesis 23, 34. Segundo, foi um ato aberto, público, diante de seu irmão, se não ocorreu também na presença de muitos outros. Isso fez seu pecado muito mais abominável. 3. Ele continuou a menosprezar sua primogenitura, comeu e bebeu, e seguiu seu caminho. E assim, Esaú desprezou seu direito de primogenitura. De fato, 20 anos depois, ele ainda o desprezou. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Gênesis 33, 9. Agora, a respeito de Esaú ter buscado lugar de arrependimento, pensei, primeiramente, que não o fizera pela primogenitura, mas pela bênção. O apóstolo deixa isso claro, e o próprio Esaú o evidencia. Tirou-me o direito de primogenitura, ou seja, no passado, e agora usurpa a bênção que era minha. Gênesis 27, 36. Em segundo lugar, tendo chegado a essa conclusão, voltei ao texto para ver qual seria o pensamento de Deus a respeito do pecado de Esaú, do ponto de vista no Novo Testamento. Até onde pude entender, este foi o pensamento de Deus. A primogenitura significava a regeneração e a bênção da herança eterna, como o apóstolo parece sugerir. Nem haja algum profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Como se tensionasse dizer que as pessoas que agem assim renegam todos aqueles benditos direitos que devem ser vistos como obra de Deus sobre elas, levando-as ao novo nascimento. Para que não se tornem como Esaú e sejam rejeitadas posteriormente, ainda que desejem herdar a bênção. Pois há muitos que, no tempo da graça e misericórdia, desprezam essas coisas, que são, de fato, o direito de primogenitura que conduz ao céu. Mas, quando o dia decisivo chegar, eles clamarão como Esaú: Senhor, abre-nos a porta.
Então, à semelhança de Isaque, que não podia reverter a bênção, Deus Pai também não o fará. Ele dirá: Eu os abençoei, e certamente eles serão abençoados. Entretanto, quanto a vocês, apartem-se de mim, todos os que praticam iniquidades. Lucas 13, 25 a 27. Depois que considerei estes versículos e descobri que entendê-los desta maneira não era contrário, e sim coerente com outros versículos, fiquei mais encorajado e confortado. Isso também enfraqueceu a objeção de que as Escrituras não podiam consentir com a salvação de minha alma. Agora restava apenas a última parte da tempestade. Os trovões haviam passado, somente alguns pingos ainda persistiam e continuariam a cair sobre mim. Mas, visto que meus antigos terrores e angústias eram demasiados dolorosos e profundos, isso aconteceria frequentemente, assim como acontece aos que têm medo do fogo. Eu pensava que cada voz dizia: fogo, fogo! Cada mínimo toque feriria minha sensível consciência. Eu ainda tinha a consciência um tanto ferida e temia que nem tudo estivesse bem, quando, um dia, enquanto andava pelo campo, as seguintes palavras subitamente adentraram minha alma: Sua justiça está no céu. Além disso, pensei ter visto, com os olhos de minha alma, Jesus Cristo à destra de Deus. Minha justiça estava no céu, de modo que, onde quer que eu estivesse, ou independentemente do que eu fizesse, Deus não poderia dizer a respeito de mim: Ele necessita da minha justiça, pois minha justiça estava bem diante dele. Além disso, vi que não era meu bom estado de coração que faria minha justiça ser melhor, nem meu estado precário que tornaria pior a minha justiça, uma vez que minha justiça era o próprio Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13 e 8. Finalmente paz e conforto. Agora as correntes caíram de minhas pernas. Fui liberto de minhas aflições e grilhões. As tentações fugiram de forma que, nesse tempo, aqueles apavorantes versículos pararam de me inquietar. Eu fui para casa rejubilando na graça e no amor de Deus, e quando cheguei, tentei encontrar aquele versículo: Sua justiça está no céu, mas não consegui. Então, meu coração começou a desanimar novamente. As únicas palavras que vieram à minha mente foram estas: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, 30. Destas palavras, percebi que a outra afirmação era verdadeira, pois vi neste versículo que, assim como o homem Cristo Jesus é distinto de nós por sua presença física, assim também ele é nossa justiça e santificação diante de Deus. Tendo chegado a este ponto, descansei muito confortavelmente por algum tempo, em paz com Deus por meio de Cristo. Ah, pensei, Cristo, Cristo, perante meus olhos nada havia além de Cristo. Agora eu olhava não somente para este e os outros benefícios de Cristo, tais como seu sangue, morte ou ressurreição, separadamente, mas considerava-o como o Cristo completo, como o único em quem tudo isso e as demais coisas, suas virtudes, relações, ofícios e operações encontravam-se. Também pensava nele, assentado à destra de Deus no céu. Era glorioso ver sua exaltação, o valor e a vantagem de todos os seus favores, porque agora eu podia olhar de mim para ele e considerar que todas aquelas graças de Deus, ainda novas para mim, eram como aquelas moedas de prata, rachadas, e os poucos trocados que os homens ricos carregam em suas bolsas, enquanto o ouro que têm encontra-se dentro de seus baús em casa. Ah, vi que o meu ouro estava dentro de meu baú em casa, em Cristo,
meu Senhor e Salvador. Agora Cristo era tudo, toda a minha justiça, toda a minha santificação e toda a minha redenção. Além disso, o Senhor também me levou ao mistério da união com o Filho de Deus. O mistério de que eu estava unido com Ele. Era carne de sua carne e osso dos meus ossos. Aquelas palavras em Efésios eram agradáveis para mim. Efésios 5:30. Por causa disso, minha fé nele e em sua justiça eram mais confirmadas em mim. Se ele e eu éramos um, então sua justiça era minha, seus méritos eram meus, sua vitória também era minha. Agora podia ver-me no céu e na terra ao mesmo tempo. No céu por meio de meu Cristo, meu cabeça, minha justiça e vida. Na terra por meu corpo ou pessoa. Agora eu via que Cristo Jesus era contemplado por Deus e que deveria também ser contemplado por nós como aquela pessoa comum ou pública, em quem todo o corpo de seus eleitos será sempre contado e considerado. Isto é, cumprimos a lei por meio dele, morremos por meio dele, ressuscitamos dentre os mortos por meio dele, somos vitoriosos sobre o pecado, a morte, o diabo e o inferno por meio dele. Quando ele morreu, nós morremos, e o mesmo se dá com a ressurreição. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Ele diz, Isaías 26:19. E novamente, depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, e viveremos diante dele. Oséias 6:2. Isso foi cumprido ao assentar-se o Filho do Homem à destra da majestade nos céus. De acordo com aquele versículo de Efésios, Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Esses abençoados versículos e considerações, bem como muitos outros como eles, cintilaram diante de meus olhos naqueles dias, de um modo que me fizeram dizer: Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Salmos 150, 1 e 2.